Fala, professor Francisco, fala pessoal de casa, estamos aqui hoje para mais um resumo, né? Resumo 9. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é até engraçado eu não ter mencionado aqui com mais clareza, né? Com mais detalhes, que é sobre a agricultura de precisão. Eu sempre disse que forma bem superficial, só citava mas não era o foco principal, mas sempre falei de drones, de tecnologias aí da agricultura 4.0 e não falei da agricultura de precisão, assim, de forma que ela aborda, que ela auxilia o produtor ali, né, com as vantagens. E hoje eu tô aqui para falar exatamente disso. Hoje a gente vai falar, né, dar uma introduzida aí no assunto, né, porque é um assunto bem amplo, sobre a agricultura de precisão, né, os seus conceitos e vantagens, né. Mas vamos começar do começo, né? Como é meio redundante falar isso, mas vamos começar do começo. Com a globalização, né, e o avanço da tecnologia, a agricultura acaba que precisa ser mais eficiente, né? Precisa acompanhar essas tecnologias. E é aí que entra a agricultura de precisão, que ela faz parte do princípio. Ela parte do princípio de que a propriedade não é homogênea, né? Cada pedaço só tem características diferentes, e por isso deve ser manejado de várias formas específicas, seja a cada etapa, né? Mas, bem, né? Fiz algumas anotações aqui sobre os conceitos. A agricultura de precisão não é só um trator como um GPS que muita gente pensa que é. Porque eu tô falando isso, pode ser que você que esteja assistindo o vídeo, pode ser que o professor, pode ser não, o professor Francisco sabe que não é só um trator com GPS, mas a maioria do pessoal que às vezes não tem tanto conhecimento na área pensa, agricultura de precisão, GPS, Global Position System, que é o GPS, né? Todo mundo pode pensar que é isso, mas não é só isso, né? Na verdade, não é isso, né? Não é isso, tá errado, não é somente isso. Tem várias coisas como sensoriamento remoto, o SIG, né, que é aquele sistema de informação geográfica, né, direto por satélite. Tem os mapas de produtividade, sensores embarcados, aplicação de taxa variável. Tem muita coisa que pode ser aplicada em várias áreas agronômicas aí, né, vários campos, né. Sobre a agricultura tradicional, ela se trata, fazendo uma comparação, né? Ela se trata como se fosse toda igual, né? Na prática ela gera gastos desnecessários, né? Alguma baixa eficiência, desperdício na maioria das vezes de insumos, impacto ambiental também grande. Então, com a agricultura de precisão, você vai ter ali dados em tempo real que vão facilitar na tomada de decisão, né? Cada parte é como um exemplo, cada parte do talhão ali, cada parte na sua produção ali, ele vai ser tratado como deve ser tratado, devido com a sua necessidade, nem um pouco a mais e nem a menos, ele vai ser tratado ali como deve ser tratado, entende? É mais ou menos isso que eu quero dizer, né? De acordo com a sua necessidade. Mas é possível não só apenas pelo GPS, né? Mas é possível por mapas, sensores que foram utilizados, drones, como eu já falei bastante, softwares e a base de dados, claro, em tempo real. Agora sobre algumas vantagens aí. Tô tomando um café aqui, mas algumas vantagens que temos, que a gente pode citar, né? A Embrapa que destacou isso, vale lembrar. Maior produtividade, redução de custos, menor uso de fertilizantes defensivos, decisões mais rápidas, embasadas em tempo real, melhor manejo do solo, né? Que já está ligado a outra vantagem, que é o menor impacto ambiental, né? O melhor manejo do solo, você acaba impactando menos o ambiente, entendeu? O meio ambiente. Registro detalhado da produção, vai ter um controle ali em tempo real, nas suas mãos, sobre a sua produção, isso é grandioso. E o menor risco na atividade agrícola para os produtores, principalmente, né? Mais lucro, menos custo e mais sustentabilidade. É tudo
que acho que a gente procura aí num 2025 aí, mas ainda não é tão simples como parece, mas estamos caminhando para isso, né? Vamos falar assim. Mas apesar das vantagens, como nem tudo são flores, ainda tem algumas demandas, que no caso é o alto custo, né? Um GPS hoje, um GPS não, mas também está agregado a isso, mais sensores, GPS, essas tecnologias ainda estão sendo de difícil acesso, principalmente pelo custo, pela necessidade de capacitação. O professor Francisco vai lembrar aí do meu trabalho aí, do meu TCC, da minha revisão bibliográfica, né? No TCC, no meu projeto de pesquisa, onde eu disse que foi sobre o assunto sobre drones, que ainda é uma grande dificuldade a questão do alto custo e da necessidade de capacitação. Então é bem complicado e também exige interpretação de dados bem específicos, bem complexos não, mas são complexos, não são tão simples assim de um dia para a noite de compreender. Então exige ali um comprometimento bem grande. Então às vezes muitas pessoas ou os produtores temem em adotar essas tecnologias, né? Então, mas é isso, no mais é isso. Eu queria falar bem superficial não, porque eu já estava falando, mas eu queria abordar um pouco mais detalhado antes desses resumos acabarem, né? Que já vamos pro último, eu separei um bem legal inclusive já para fazer, mas eu queria abordar esse assunto. Acredito que era o que faltava. Eu falei bastante sobre agricultura 4.0, eu falei até sobre o clima, mas eu não tinha falado sobre a agricultura de precisão, né? Que está totalmente ligada ali à agricultura 4.0. Mas ela é o próximo passo ainda da modernização no campo, né? É um passo ainda a ser adotado por mais produtores, né? Produtores que querem alavancar o nível de produção, né? Reduzir seus custos acima de tudo. A tecnologia é o caminho. Então, é o futuro. Na verdade, não é nem o futuro. Eu costumo falar que já é o presente. Eu falei isso na minha apresentação, eu falei agricultura 4.0, agricultura de precisão, não é o futuro, já é o presente, e a gente deve adotar e cada vez mais incentivar que essas práticas se instituam mais no nosso cotidiano, nas pessoas que a gente está ali influenciando, né? Então, é isso, professor Francisco, é isso, pessoal, obrigado, resumo 9 tá aí sobre agricultura de precisão. Valeu!